E aí pessoal, tudo bom? Bora mais um vídeo. Bom, e se alguém estivesse perguntando, pô, mas por que agora o William só tá gravando dentro de casa, não tá gravando mais na rua os vídeos, né? Bom, isso é bem simples, né? Porque agora com o vírus rondando a espreita, né? Tem que evitar ao máximo o contato com outras pessoas. Então, o máximo que eu posso evitar de sair para algum lugar, eu tô evitando. Só mesmo necessário, que é trabalho, supermercado, às vezes tem que resolver alguma coisa. Bom, e hoje a gente vai falar sobre transporte público. É um item muito importante aqui em Londres. Eu acho que muita gente deve se perguntar como que é o transporte público aqui em Londres, quanto que é o preço, quanto que a pessoa vai gastar, né? Por semana, por mês, qual que vai ser o custo, se é muito caro, muito barato. Bom, e no final do vídeo eu vou deixar um bônus assim, tipo, sobre o transporte público, é meio relativo ao transporte público para aqui para Londres, não vale a outras cidades da Inglaterra, né? Mas é alguma dica assim, mais para tentar ajudar, vou falar no finalzinho do vídeo. Primeiro de tudo, para mim, meu pensamento, o transporte público em Londres é muito top, muito bom, é bem organizado, independente de onde você está morando. Às vezes, eu estou morando em tal bairro, tipo Zona 2, ou Zona 3, ou Zona 4. Eu quero trabalhar, eu vou trabalhar nesse outro canto, que se tu for ver é 1 hora de distância. Você vai achar mais de uma opção para você chegar lá. Um exemplo, você vai ter o ônibus 90 que vai chegar lá, ou você vai ter o ônibus 80 que no meio do caminho tu vai ter que descer e pegar o ônibus 50 e tu vai chegar lá, ou tu vai ter o outro ônibus que tu vai parar em tal canto, tu vai ter um metrô para ir para lá, ou tu vai ter um metrô que vai direto. Então tu tem várias opções para você chegar naquele outro ponto em diferentes lugares de Londres. Então o transporte público aqui ele se comunica muito bem, ele é muito bem desenvolvido aqui em Londres. É uma coisa que eu acho muito legal aqui, que você não precisa de um carro para você se locomover. Lógico que vai ter alguns trechos, se tiver uma moto, um carro, você vai chegar mais rápido porque o ônibus ele tem que ficar parando nos pontos, né? E às vezes tu vai cortar algum caminho que você teria um atalho, né? Ou quando você vem para cá, um primeiro passo que você tem que fazer para o transporte público é o Oyster, que é um cartão para você usar em Londres, somente em Londres. Você não pode querer usar um metrô para ir passear para Liverpool, você vai pagar multa. Ou para ir para o aeroporto, é só em Londres para Underground e ônibus. O custo desse cartão é £5 e você consegue comprar ele em qualquer lojinha das estações do Underground ou algumas lojinhas espalhadas por Londres. E nessas mesmas lojas você consegue abastecer ele. Você consegue, eu quero botar £20 ou 30, ou nas máquinas dentro das estações do Underground, né? Que nos Estados Unidos eles chamam de metrô, aqui eles chamam Underground. Tem outra forma de abastecer. Digamos, tem duas principais, né? Que é o por valor, eu quero botar £20. Você tanto vai usar como para ônibus ou como para o Underground e ele vai descontando. A passagem do ônibus é tanto, vai descontar quando você timbra. No metrô também vai descontar quando você passa o cartãozinho ali e vai descontando. Ou tem por semana ou mês, você consegue botar tipo um valor no cartão. Eu moro na zona 3, aqui funciona tudo por zona, vou explicar isso para vocês. Eu moro na zona 3 e eu quero o meu cartão só para ônibus, eu quero para semana, da zona 3 à zona 1. Ele vai falar assim, você vai ter que pagar por semana £20. Um exemplo, eu não sei quanto que custa. Você vai poder usar tantos ônibus que você quiser da zona 3 à zona 1, tipo zona 3, zona 2 e zona 1. O ônibus nessas zonas, para a zona 4 ele daí não funciona e vai valer para a semana toda. Você vai poder pegar quantos ônibus você quiser, só que não vai valer para Underground. Ou você pode intercalar, eu quero ônibus e Underground da zona 3, 2 e 1. E você vai poder usar tanto ônibus como Underground, na semana ou para o mês. Você já pode fechar o pacote no cartão, tanto nas máquinas como nas lojas que eu mencionei. E lógico, metrô com ônibus o valor já aumenta. Vou citar um exemplo para vocês. Bom, e antes de eu fazer essa explicação aqui que eu falei, eu tenho que falar os preços bases, né? Para ônibus, o preço médio é 1,50. Isso não varia, dependente do horário de pico ou não. Você vai pagar 1,50 de ônibus. E, se eu não me engano, ele é válido por 1 hora. Para eu ir para o meu trabalho, eu tenho que pegar 2 ônibus, um exemplo. Eu peguei o primeiro ônibus, eu timbrei. Daí, eu acho que dentro de 1 hora, se eu descer desse primeiro ônibus e timbro o segundo, tu vai ter que timbrar no segundo, ele não desconta mais nada.
Então você vai gastar 1,50, você pode pegar às vezes até mais ônibus, só que dentro desse tempo da primeira timbrada. Se passar 2 horas vai cobrar de novo. E metrô, ele varia. O metrô varia entre as zonas. Se tu tá indo da zona 1 para a zona 1 é um valor. Se tu tá indo para a zona 1 para 2 ou da zona 1 para 3 já aumenta um pouco mais. Vou dar um exemplo. O metrô, o underground, daqui, agora eu moro na zona 2. Eu da zona 2 para a zona 1, eu pago R$ 2,40. Quando eu morava na zona 3, para a mesma zona 1, eu pagava R$ 2,80. Só que metrô aqui você tem um horário de pico. Quando eu voltava do meu primeiro trabalho, eu voltava às 5 da tarde, eu morava na zona 3. Em vez de eu pagar da zona 1 para a zona 3 R$ 2,80, que era o preço base, eu pagava R$ 3,30. E aqui, que é R$ 2,40, vai para R$ 2,80 no horário de pico. Explicando isso, agora posso explicar o exemplo que eu tenho do pacote por semana e por que eu não uso. Eu fui ver quando eu morava na zona 3, um pacote desse aqui, tanto de ônibus para metrô. Eu tinha que pegar os dois, por causa que de manhã cedo, quando eu ia para o meu trabalho, não tinha metrô. Tem undergrounds aqui que ele não funciona 24 horas, então não tinha para o horário que eu tinha que ir. E de manhã cedo aqui não tem tanto trânsito. Então, tanto como o metrô como o ônibus ia dar o mesmo tempo. Só que de manhã cedo ainda estava fechada a estação. Eu ia chegar atrasado no meu trabalho, então tinha que pegar ônibus. E para voltar, o ônibus eu levava o dobro do tempo. Porque daí pegava o horário de pico e era muito trânsito. Eu trabalhava lá perto de London Bridge. Então eu tinha que pegar o underground, que o underground eu chegava muito rápido. E eu tinha curso de inglês, então o ônibus eu já chegava atrasado para o curso e o underground eu chegava com tempo ainda para fazer minhas lições na escola. E não valeria a pena para mim, por quê? Quando eu fui fazer a contabilidade na loja para o cartão, tanto da zona 3 para a zona 1, para a semana toda, eu olhei isso por semana. Ônibus com metrô dava o preço de 42 pounds por semana. Se eu não me engano, não quero mentir, mas eu acho que era mais ou menos isso. Só que eu trabalhava de segunda a sexta. E a minha escola de inglês era 10 minutos da minha casa caminhando, então eu não tinha necessidade de pegar outro ônibus ou outro metrô. Então, se todo dia eu ia para o meu trabalho de ônibus, 5 dias da semana, 1,50 cada dia, eu gastava 7,50 de ônibus por semana. E de metrô, pegando o horário de pico, eu gastava 3,30 por dia vezes 5, dava 16,50. Mais 7,50 dava 24 pounds por semana. Então dava uma diferença muito grande. E como minha escola de inglês eu não necessitava pegar outro transporte público, não valia a pena. Então eu só botava valor e ia. Lógico, se tu pega só underground para semana, é um preço. Se você pega só ônibus, é outro. Se eu não me engano, só ônibus dava 20 pounds, 20 em alguma coisa. Daí, lógico, às vezes se você tem que usar o transporte público 3 horários diferentes e às vezes se você trabalha 6 dias a semana ou 7, daí já vale a pena. Ou se você quer pegar uma semana para passear, eu quero só passear essa semana, daí é outros 500. E você pode botar por semana ou por mês. Mas eu te aconselho a fazer sempre esse cálculo, porque às vezes não vale a pena você pegar para a semana toda. E agora vamos à dica bônus que eu tinha comentado no começo do vídeo. O bônus que eu falo é quando você, relativo à casa, quando você vai alugar um quarto aqui em Londres, o que eu aconselho vocês? Olhar as estações de metrô e os pontos de ônibus perto da região. Claro, ponto de ônibus é mais difícil de tu analisar, mas estação de metrô é mais fácil. Não adianta às vezes você pegar por valor, eu vou pagar 50 pounds mais barato nesse quarto. Mas você fica muito fora da curva, assim. Você não tem transporte público perto. Vai te atrapalhar. Eu aconselho a vocês pegar no máximo uns 10 minutos um quarto caminhando de uma estação de metrô. Não pegar muito longe, porque, cara, você vai precisar de uma estação underground em um momento da tua vida aqui. Ou tu vai ter que ir pro trabalho para ganhar tempo, ou se tu trabalha no horário de pico, tu vai ter que pegar esse negócio, senão tu vai gastar muito tempo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu voltava do meu trabalho, eu saía às 5 da tarde. Se eu pegasse o metrô que eu pegava todo dia, o underground, eu chegava na estação da minha casa 5h48, 5h40 por aí. Chegava na estação da minha casa. E se eu pegasse o ônibus, eu chegava perto das 7 horas. E eu morava na zona 3. Imagina que vai morar na zona 4. Por isso que você tem que pensar muito bem, para você não perder esse tempo. Senão, uma hora você vai perder muito tempo nisso. Escolhe uma casa perto.